fazer aqueles monólogos, a pessoa tem que ter a capacidade, mesmo se houver um problema, de bloquear. O que é um problema em palco ou um problema Um fora? problema na vida pessoal. Sim, para todos os dias. Todos os dias a gente era assim, pronto, agora desligo o telefone, tipo, a partir de certa hora já não mexo no telefone. Nunca tiveste no limiar de dizer assim, epá, eu vou ter às pessoas que eu não estou em condições. Não. Malta, desculpem lá, olha, não vos vou mentir, tive um problema 45 minutos antes de entrar e bateu-me agora aos 45. Não, só uma vez é que tive um apagão em cena, assim, uma branca daquelas mesmo graves, numa deixa em que eu dizia não sei, é durante o interrogatório. E eu, não sei, e de repente eu, o que é que vem a seguir? Não sei, olho para a Regi e vejo o Tiago, e eu, ai, caraças, o que é que vem agora? Margarida, volta na frase atrás, tu vais conseguir agarrar. Volta a frase atrás, não sei. Outra vez, não sei, e eu... Ai, vou ter que sair de cena, que eu não vou sair daqui. Para te perguntar a alguém, não é? Eu virei-me para o público, peço desculpa. Saí de cena, fui à direção de cena, o diretor de cena mais perdido que eu, 2 cenas à frente, eu olho para aquilo, eu, é isto, voltei a entrar em cena e recomecei de onde estava. Mas, é aqueles momentos que tu pensas, fico aqui, vou-me embora, para o espetáculo, mas não, segues. Mas depois resolve sempre, não é? Resolve. Depois visto mais à frente, não foi nada essa branca. Daqui a 3 anos... Ainda me dói um bocadinho, dá-me borboletas cada vez que me lembro desse momento, mas... Mas depois não é um grande problema de vida, não é? Não é um grande problema de vida, e o Tiago chegou lá atrás, acabou o espetáculo e disse assim, pronto, aquele bicho-papão que pode acontecer a um ator, que é ter uma branca em cena, já foi, já passou, não acontecem 2. Ou pronto, ou, pelo menos aquilo que tinha para acontecer já aconteceu. E, como tu viste, resolves a cena. Ninguém sabe o que é que está a acontecer, ninguém sabe se estás a falar com a polícia, com o inspetor, com o Tico, com o e de facto houve muitas pessoas que não perceberam o que é que estava a passar, que achavam que eu estava a falar com um personagem, porque eu vou falando com vários ao longo do espetáculo. E então é a capacidade assim, ok, se eu não me enervar, eu tenho a capacidade de resolver o problema em cena. Eu saio de cena, ninguém sabe se é marcação, se não é marcação, eu posso ir ver o texto, ou se tiver muita sede, ou se eu tiver um sapato a saltar, ou se o emissor, já me aconteceu também o emissor falhar, primeira cena, segunda cena, isto não vai lá assim, sair de cena, ir à direção de cena, já estava o técnico pronto, eu nem sei o que é que aconteceu, sei que me ligaram aquilo, voltei a entrar, só no final do espetáculo é que fiquei a saber o que é que tinha acontecido. Portanto, tu percebes que tens a capacidade em cena, e sobretudo no teatro tens isso, porque se fosse a filmar, cortávamos e lá íamos nós do início, que tens a capacidade de resolver a cena. E isso também te dá ferramentas para qualquer eventualidade e sentes-te um bocado poderosa, se calhar não sei se é a palavra certa, mas tipo assim, ok, que graças, eu fiz isto, agarrei esta brincadeira. Isto não caiu. Isto não caiu, isto dá-te segurança depois. Na comédia, às vezes as brancas ou os erros são vistos como o público como os melhores momentos. Muitas vezes acontece. Enganas-te e o melhor momento foi aquele. Eu até fico triste que é. Então, no drama, esses erros ou brancas também são vistos pelo público como os bons momentos? Não, porque o público não repara, não é? Não percebe. Ninguém reparou nesse dia. Ninguém percebe. Houve uma pessoa que achou, depois eu fui ouvindo vários comentários. O telemóvel tinha tocado, achou que era um statement que eu estava a fazer. Tipo, saí de cena porque tocou um telemóvel ali. Houve outra pessoa que, como eu disse, peço desculpa, achou que eu estava a falar com o inspetor, porque isto era uma cena com o inspetor da polícia, acharam que eu estava a falar... Houve outros que achou que era um momento de tensão, porque a música está... acharam que era tipo, peço desculpa, vou lá fora fumar um cigarrinho, vou à casa de banho, portanto ficaram naquela expectativa, o que é que ela vai fazer? Vai denunciar, não vai denunciar, vai acontecer, não vai acontecer. Portanto, houve várias... Só acho que a Carolina, que estava a ver esse dia o espetáculo, a Carolina Carvalho, que passou muitas vezes texto comigo antes, é que... Ai, que isto não estava... Quando passámos texto, este bocadinho não estava lá. E, curiosamente, estava um espectador surdo nesse espetáculo e que tinha pedido para acompanhar o espetáculo com o guião, para ir acompanhando. E então ele estava, com o guião. Então ele estava na Regi e eu tinha enviado o guião antes, portanto ele tinha lido a peça toda para depois, quando estivesse a ver o espetáculo, poder estar a acompanhar a cena. Mas tinha, de qualquer forma, estava na Regi, com uma luzinha, para não incomodar os outros espectadores, naturalmente, e para poder ter acesso ao guião enquanto estava a ver o espetáculo.
E eu só imaginava, e toda a gente só brincava assim, ele é que te podia ter ajudado. Claro. Porque era a única pessoa que estava com o guião na mão naquela altura. E pronto. Mas como é que ele está? Mas de repente estamos a ver uma pessoa com uma luzinha no teatro? Não, mas ele está na regi, portanto ele está está na atrás regi. de todo o público, está Isso é numa interessante. cabine e Não está... sabia que isso existia, já estou a aprender. É uma forma também de também tornar acessível o espetáculo a todas aquelas pessoas que por alguma razão têm alguma limitação para poder acompanhar o espetáculo, seja Isso é um incrível. visual, seja uma pessoa que é surda, seja uma pessoa que, pronto, hoje em dia muitos teatros já estão preparados para lugares com cadeiras de rodas, para quem tem mobilidade reduzida. Mas eu acho que o teatro, a música, a dança, as artes, de uma maneira geral, têm que ser inclusivas, e acho que os artistas, de uma maneira geral, que somos tão progressistas em tantos temas que lançamos para cima da mesa, que é importante trazer esta questão da inclusão nos teatros, seja através de legendas, o teatro ter legendas e poder ser legendado para que possa ser acompanhado, seja... pronto, há muitas formas de o fazer. Margarida, estou muito contente de estares aqui. Sabes Obrigada. porque eu estava a olhar para ti e a pensar, estou feliz por estares aqui, porque eu sinto que temos mais ou menos a mesma idade, mas eu nasci e tu já eras uma estrela. Eu lembro-me, ou seja, de eu existir, de eu achar que sou de ser um puto, mas tu já eras uma estrela. É uma coisa muito engraçada. Para mim já existes há muito tempo, não é? Sim, eu percebo porque, de facto, eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas eu esqueço-me disso. Eu esqueço-me porque eu acho que na minha vida eu continuo a achar que sou uma miúda. Muitas vezes dou por mim a dizer... E eu acho que és uma miúda. Tens alma de miúda. Sim, e acho que vou ficar assim, acho que não tenho remédio, porque muitas vezes digo assim, eu quando for crescida, e penso assim, quando for crescida, tenho 40 anos, calma, eu já sou crescida, mas é uma ideia que eu tenho, qualquer romanceada, do que é ser crescido, o que é ser adulto, aquelas coisas, e depois que acho uma chatice, esta coisa de ser crescida, tipo, as contas, as finanças, as rendas, a logística da escola, os miúdos, a vida de adulto é muito chata. Mas eu acho que na minha essência, na minha maneira de estar, na minha maneira de viver, continuo a ser uma miúda. Às vezes arranjo o cabelo, por exemplo, uma razão, arranjo o cabelo. E eu disse, já posso ir buscar os meninos à escola. Ou já posso ir buscar os meninos à escola, que já parece uma mãe, assim, daquelas... saltos altos, não os saltos altos, mas às vezes põe os saltos altos. Eu pareço uma senhora. E então, sei lá, sei que são uma data de preconceitos com os quais crescemos, e era a imagem que eu tinha de um adulto quando era pequenina, mas acho que também o começar muito nova a representar, é verdade também que eu passei por momentos de, o chamado dito estrelado, reconhecimento, de paparazzis, autógrafos, mas eu também muito cedo conheci isso e também conheci o contrário, de tão depressa estás na moda de cima como na moda de baixo. E tão depressa és muito solicitada e há todo um jogo, e todo um jogo de sedução, com condições de trabalho, com ofertas financeiras, com simpatias, e de repente és reduzida à tua insignificância, que não é mais do que a tua própria essência e de quem tu és na tua vida real, fora o facto de seres uma pessoa que é uma figura pública. Tu aprendeste isso cedo, que é curioso. Sim. Mas tu dirias que quando é que foi... Tu aos 18, 19 eras uma estrela. Eu lembro-me na altura das Confissões de Adolescente. Sim. Que idade é que tu tinhas? 19. Era uma espécie de superstar, era uma espécie de morangos com açúcar da altura, mas do teatro, não era? Era uma peça que toda a gente falava. E quando é que tu te lembras de, então, ter sido o teu primeiro... Ou seja, a esse pico, e quando é que achas que sentes esse choque da normalidade? Talvez quando fui para Macau. Aí aos 20, é verdade, eu tive uma outra vida. Então já foi muito tempo depois. Sim. Tu disseste cedo, sentiste isso. Cedo. Primeiro porque há uma altura em que miúda, 12, 14, começas a fazer umas coisinhas. Começas aos 12, desculpa. E então, de repente, e na altura, hoje em dia há muitos papéis para adolescentes e para jovens. Na altura não havia. E então, como havia poucas, eventualmente, e aquela estava mais à mão, que já tinha alguma experiência, lá ia eu. Depois passas por um período ali da adolescência que é tramado, porque as hormonas mudam, o corpo muda, a voz muda, e então passas ali um bocado, ali um
momento com menos solicitações. Depois, aí aos 17, recomeças a fazer e fiz Ana e os Sete, e aí voltas outra vez um boom. Ana e os Sete, Milagres de Salomé, longa-metragem, prémio de melhor atriz secundária. Na altura podia ir para Londres estudar e pensei, não, espera aí, agora que eu estou aqui e que estão-me a chamar para tantas coisas, e depois a seguir vem O Mundo Meu, que é uma novela que rebenta na altura na TV Caracóis, andava por cima dos prédios, a Rita Batalha, assim, daqueles personagens icónicos, não é? As Confissões de Adolescente, e As Confissões de Adolescente foi uma peça que eu quis produzir. Eu tinha o dinheiro guardado das produções e eu pensei... Logo na altura, já com essa idade? Sim, montei a produtora com 18 anos. Só que quando tu tens uma produtora aberta, ou aquilo está sempre a bombar, ou então quando não estás a bombar, estás a perder dinheiro, não é? Então, assim, E foi um bocado, Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé, que era, entretanto eu não estava a fazer o conservatório, porque tinha feito um percurso diferente, porque já estava a fazer cinema na televisão, então já não queria ir para a escola, mas depois também tinha alguns complexos e alguns pruridos em relação ao conservatório, estupidamente, que eu gostaria imenso de ter feito parte de uma escola de teatro, ter feito um percurso académico, ter tido o meu grupo de colegas que hoje em dia continuam, muitos deles, a fazerem companhias, a cruzarem-se, a trabalharem, blá, blá. Então era um bocadinho outsider, não era daqui nem era dali. E na altura havia muito preconceito sobre as miúdas que faziam televisão. Portanto, As Confissões de Adolescente, também teatro comercial com miúdas da televisão, aquilo é assim, isso não é teatro. Então era muito estranho, porque eu não era acarinhada pelos meus pares, era vista como, não digo mal vista, mas não era considerado. Eras uma cara laroca, a chamada cara laroca. Sim, mas não era considerado, aquilo que fazíamos não era teatro. E ao mesmo tempo eu tinha a melhor reação, que era, tinha miúdas adolescentes irem ao teatro pela primeira vez, portanto este espetáculo tinha sido o espetáculo que as tinha tirado de casa pela primeira vez para ir ao teatro, e que me diziam, eu adoro teatro, já vi este espetáculo 15 vezes. Ir ao teatro era ver aquele espetáculo 15 vezes. E que aquele... Incrível. E que aquele teatro e que aquele espetáculo tinha dado a abertura de falar com o pai sobre contraceptivos, porque a peça falava também sobre a história dos contraceptivos e do aborto e disto e aquilo, sobre o primeiro beijo, o primeiro amor, sobre os divórcios entre os pais, etc. Tudo atual, já viste? Tudo atual, que estas coisas são universais. Aliás, o ensinador dizia-me, quanto mais particular for o assunto, e da forma que se o abordarmos da forma mais particular, mais universal se torna e mais pessoas chegam. E então, assim fui fazendo o espetáculo e rodámos muitos elencos e fizemos muitas amizades. Ainda hoje, a Joana Solnado, Inês Castelo Branco, Mariana Norton, continuamos a ser amigas e a fazer Voltar parte... era lindo. Nós pensámos fazer confissões das divorciadas, porque então já todas divorciadas com filhos. Bem, isso ia ser um sucesso. Sabes então, disso? Pá, não sei. Os sucessos são... Esse garante. Essa peça seria... Queres produzir? Eu produzia. Há um amigo meu que diz assim, que é, para ver se uma ideia é boa, metias dinheiro? Metia. Sem dúvida nenhuma. Tenho a certeza absoluta que ia ser um sucesso. Então pronto. Incrível. Pronto, está aí Mas vocês também sabem disso. Só que vocês é que não sei se vos apetece voltar a esse... Não é? Porque isso obriga a uma grande reflexão. Eu hoje em dia não sei, às vezes pergunto-me assim, o que é que te apetece fazer? Olha, depois deste espetáculo eu não sei, tenho mesmo um problema enorme, que é o que é que me apetece fazer a seguir? Não é pelo sucesso em si do espetáculo, porque assim, mas isso é sucesso, nem sempre as salas esgotam 400 pessoas assim, não é pelas 400. Também há qualidade, claro. Não tem a ver com as 400 pessoas que estão ali a ver, não tenho medo de fazer espetáculo para 20 ou para 30, então essa é a história da minha vida, eu fiz para 20, para 30, para 70, 80, consoante a sala, ou consoante as pessoas que compravam um bilhete para ir ver. A questão é que foi o maior desafio que eu tive na minha vida, foi avassalador. Eu achei que não ia subir a montanha. Uma semana antes da estreia pensei, eu não sei se eu vou conseguir. Eu lembro-me do primeiro ensaio que fizemos, uma semana da estreia, que é assim, como nós dizemos, que baixou o santo, a coisa acontece, assim um ensaio que... E acabei, era eu a chorar, era o instante de encenação a chorar, era o Tiago Guedes agarrado de nós, os três assim, ok, nós podemos estrear. E tu percebes... Estamos a falar desta peça agora, a primeira vista, que está a ser no Marimatos. E então... Há momentos assim, tipo assim, o que é que tu vais fazer depois disto? É quase como se o meu limite, que eu considerava que era o meu limite, foi superado. Eu fui além daquilo que eu achava que era possível emocionalmente e fisicamente fazer. Então, isso é uma grande sensação, não é? É. Tu superaste. Superei-me. Não houve uma altura que até era para estrear e não estreou? Houve até um compasso de espera, que até deu mais força ainda, que alguém me disse. Eu fiquei curioso de ver porque era um desafio tão grande que teve de se adiar. Foi assim que eu li. Houve várias Foi um bom coisas. Nós na altura tínhamos 4 dias de palco e de repente quando chegamos ao palco, depois temos de estar na sala de estúdio, assim, o cenário, quando começas a encaixar o cenário, as luzes, a música, a encenação, a representação, de repente, isto está apertado, precisamos de 2 dias. Mais. E a Sandra, não,
isto tem que estrear bom, toda a gente tem que estar confortável. O encenador, a atriz, a luz, a cenografia, Não era peça para estar a brincar. Não era. E o Tiago disse isso: tu não vieste aqui para brincar, tu podes fazer bem, mas tu podes fazer isto muito bem. E tu não te propuseste fazer um desafio destes para... E eu, está bem. Então adiamos uma semana e, de facto, a segurança... Foi só para uma semana? Adiamos uma semana, só. Estou fazendo aqui um à parte. Que por acaso não é uma coisa que tenha sido partilhada até aqui. Eu passei por um período de extremo cansaço antes da estreia deste espetáculo. Eu não percebi que estava extremamente exausta, fisicamente e emocionalmente. Ou seja, passei ali um burnout sem perceber o que é que me estava a acontecer. E, inclusivamente, medicada, acompanhada e, portanto, eu estava fisicamente muito frágil e, portanto, aquilo era assim, preciso levar com muitas pinças. Tive a sorte de estar a trabalhar com as melhores pessoas do mundo. O Tiago Guedes, o melhor ser humano que alguma vez me cruzei, o Luís Araújo, assistente de encenação, a Sandra, a produtora. Então, assim, o que é preciso para fazer? Tanto que eu ia começar a gravar uma série nessa altura de televisão, protagonista, eu já tinha ensaiado, já tinha feito outdoor, já tinha feito... E assim, o Tiago perguntou-me assim, como é que tu vais começar a gravar para a semana? E eu não vou ser capaz, eu não consigo pôr mais uma palavra na cabeça. E então, eu acho que este espetáculo que me ensinou, assim, daquelas lições de vida, é que tu tens um limite, e o teu corpo tem um limite. E respeitar esse limite. E respeitar esse limite. Tiveste a sorte da produtora. E eu nunca tinha percebido essas coisas, porque eu sempre fui uma pessoa, naturalmente... Estou aqui contigo e dizer, mas eu precisava ir de um contacto com um pediatra. Preciso de um pediatra? Parece só um bocadinho. Vou buscar o telefone, não sei o quê. Olha, já marquei a consulta, o pediatra é não sei quantos, não sei quê. Vais, é na Avenida Infante Santos. Resolvo. Eu sou uma pessoa que resolve. Eu estou sempre na função. Faço um calendário, tenho o esquema todo, o que é preciso, o que é que não é preciso. Mas isto nós precisávamos de fazer uma novela no Algarve, com espetáculos em Lisboa. Não, tranquilo, desde que alguém me leve do espetáculo ao Algarve, eu tenho uma almofada no carro, possa dormir, eu depois às 7 acordo, e portanto eu fiz a minha vida... Estás treinada para nunca parar. Eu estou treinada para nunca parar, eu nunca parei o meu corpo, nem o meu corpo nem a minha cabeça. Então, ao longo de muitos anos, se eu for ver todos os projetos que eu fiz, entre cinema, teatro, televisão, todos eram conjuntos. Eu lembro-me que o último ano, antes de eu entrar neste cansaço absoluto, I Wonder Why, eu saltei de uma tilha num domingo, comecei a gravar o Irreversível numa terça, acabei o Irreversível na quarta, comecei na sexta ao Clube. Enquanto estava a gravar o Clube, comecei a gravar a novela Papel Principal, acabei o papel principal. Portanto, como é que eu fiz? E é possível fazer isso tudo bem ao mesmo tempo? Só daqui a mais um tempo, dizes. Se eu tivesse mais tempo, faria todos estes projetos melhor? Se fizesse só um projeto de vez em quando? Eu acho sempre que nós podemos fazer melhor. E o tempo, então, e a maturidade e a idade... nós levamos uma bagagem de vida que depois acho que trazemos coisas muito melhores para os personagens. Por outro lado, às vezes o cansaço, também há aquelas teorias que às vezes quando tu és levado à exaustão e ao cansaço, tu emocionalmente estás mais disponível para ir a uns lugares. Há outro tipo de emoções e lugares. Eu não sei bem dizer. Se eu acho que é saudável, não acho que seja saudável. Não. Se eu acho que podia ter feito melhor, acho que não, porque eu acho que fiz o melhor que eu sabia fazer dentro daquele tempo e daquelas condições, daquelas circunstâncias. Eu sou muito organizada, portanto, imagina, eu ia começar a fazer uma série em maio, eu em dezembro já estava com reuniões com o realizador a perguntar, mas como é que é esta personagem, mas qual é que é o tipo não sei quê, mas qual é que é o problema do filho, ok, mas isto, psicologia não, mas isto não é um assunto de psicólogo, isto é um assunto de pedopsiquiatra, porque se ela tem um perfil, pronto, já estou a explicar um bocadinho, spoiler do que era a série, mas... Então eu estudo muito bem e eu sei exatamente quanto tempo é que eu vou ter para preparar cada personagem, o que é que cada um implica ou a minha disponibilidade. E depois sou cuidadosa e rigorosa. Eu tenho que dormir para recuperar, eu tenho que comer, que é para ter energia. São sítios onde eu sei que depois eu fragilizo, que depois não durmo, que depois não como. Portanto, eu sei que são coisas que eu hoje em dia... Assim, não, eu vou fazer espetáculo, eu tenho que comer. Mesmo És uma atleta de alta competição, como tu disseste numa entrevista. Tu sabes... Eu percebo e identifico-me perfeitamente. É porque, assim, eu não sei se foi ter feito desportiva competitiva durante muitos anos. A minha mãe pôs-me na desportiva quando de 5 anos a achar que eu ia ser marreca. Eu acho que continua a ser marreca hoje em dia. Antigamente era assim, não é? Vamos meter a filha na ginasta para não ser marreca. Vai lá ficar direita, as costas direitas. E resultou? Para a tua mãe? Eu acho que sim, pelo menos para mim teve imensos efeitos, porque a coisa da disciplina e do rigor e do espírito de sacrifício é uma coisa que tu fica
quando estás nestas idades de crescimento, 5, 6, 7, até aos 12 anos, é uma coisa que fica intrínseca. Essa disciplina está em ti, mas vem daí Eu ou acho- vem de ver os teus pais a trabalhar? Eu acho que vem muito da minha relação com a ginástica e então aquilo traz-te uma coisa de sacrifício. Pá, às vezes é difícil. Fazes uma esparracata, não sei o quê, e vai para as paralelas. O medo que eu tinha das paralelas. Mas tu és daquelas meninas olímpicas que os pais levam, estão a fazer... Estão todas certinhas aos 7 anos? Sim, sim, sim. Eras Eu olímpica? treinava todos os dias, sábados inclusive, a alimentação, Era onde? não Onde sei é o que quê, treinavas? ginásio clube português. E então, e no ano em que eu comecei, eu já tinha várias saraus e competições, e no ano em que eu vou para a competição e para a equipa, porque depois isto é por equipas, eu um dia acordo e não conseguia andar, porque o meu gêmeo estava tão desenvolvido que projetou os ossos, pronto, são os ossos que temos aqui nos joelhos, para a frente, então eu não conseguia dobrar o joelho. E fui para o Porto fazer infiltrações. Isso com que idade? 12. Já estavas a infiltrar. Isso já é muito Eusébio, não é? O Eusébio é que tipo, havia infiltração. Pá, só que não havia nada a fazer, era uma questão de crescimento. Acontece a muitas miúdas que fazem ginástica e eu tive o grande desgosto da minha vida, porque eu achei que ia ser a Nádia Comaneci e pronto, eu achei que tinha um futuro na ginástica. Mas eu acho que isso me traz a coisa do sacrifício, a coisa de tu teres que ser regrada, a coisa de tu teres que ter um controle nas coisas mesmo emocionais. Tu não vais chorar à frente do treinador. Vai. Aquelas pessoas estão... As meninas olímpicas, como eu lhe estou a chamar da ginasta, é sempre um sorriso. Há alguma plasticidade na ginasta. Sim. Não é? Sim. Porquê é que as pessoas têm que estar a rir e serem perfeitas? Ou seja, estão sempre bem, não é? Eu não sei se é para além de ser... E quando há o erro, sabes, quando há o erro, depois lá recuperam. Não há espaço para a fragilidade na ginástica. Não há espaço para a fragilidade. Não Isso é bom para a ginasta. É uma coisa que eu nem me questiono. É engraçado estás-me a perguntar isso, que é uma coisa que eu não me questiono. Eu quando me pergunto assim, estás bem? A minha primeira resposta é, sim, estou bem. E de repente eu penso assim, será que eu estou bem? Não, se calhar não estou bem. Porque isto. Não interessa. Depois eu penso nisso. Então, Adias esse pensamento. eu naturalmente tenho esta... O que é prioritário agora? Ainda há bocado estava a conversa com uma amiga minha, ela assim, mas tu estás bem? E eu, olha, eu agora estou assim um bocadinho à flor da pele, está um bocado à tona. Estou à espera do 7 da Nazaré, estás a ver? Ele está a vir, e eu sei que quando isto passar, são mais 15 dias, e eu vou poder respirar, se calhar vou um bocado ao tapete, vai-me dar ali um meltdown, mas tu começas a arranjar... com a idade. Tu és muito racional, tu consegues racionalizar. Muito racional. Tu tipo, isto aqui não há problema, eu faço isto, não te preocupes. Até racionaliza já Sim. altos e baixos da tua vida, já está tudo pensado. Sim. Quando estiveres no baixo. Exceto quando desta vez na vida eu não percebi que estava a ficar muito cansada. Eu disse, mas porquê que eu estou cansada? Então eu tirei 6 meses da minha vida para me preparar para um monólogo. Não aceitei nenhum compromisso profissional. Estou completamente disponível. Estive a montar uma curta-metragem que tinha realizado. Ok, mas estou na montagem, a acompanhar, pós-produção, correção de cor, coisas... vida coisa, vou buscar os miúdos à escola. Porquê que eu, no momento em que eu estou mais relaxada, em que eu só tenho que estar a descansar o corpo para me preparar para ir para o monólogo, é quando o corpo diz isto não está bom. Isso está mal, não é? E eu Devia acho ser ao que- contrário. Tu fizeste Só agora as que- coisas bem. Eu até disse, tramaram-te. só que eu acho que é quando o corpo percebe, não, agora tu tens que ir descansar, tens que ir ao tapete. E então, Mas faz sentido, porque quando nós estamos sempre acelerados não pensamos. Se às vezes estamos mais calmos é aí que vêm coisas, não é? sim, e então... Mas foi um processo que foi passado, que recuperei bem, que percebi assim, ok, isto é o meu limite. Ok, eu não posso... há determinadas coisas que eu não posso fazer, ou que eu não posso acumular, ou que eu não posso aceitar, ou que tenho que ser capaz de dizer que não, que é uma grande questão. Qualquer coisa que me ligam assim, sim. E de repente assim, mas porquê é que eu fui dizer assim? Isto é uma coisa... Então esta coisa do... A minha psicóloga dizia, sabe que o não tem exatamente as mesmas palavras do sim. E eu, ok, vou tentar encaixar essa lição, porque à partida eu sou uma pessoa que estou disponível para os outros, se calhar mais até do que para mim. Eu estou a dizer, precisa acontecer, então, e de repente tu Mas percebes. consegues resistir já com o que sabes agora? É um work in progress. Estou aqui numa... Mas sim, já estou muito melhor. Esta semana, por exemplo, tinha 3 pedidos, eu aceitei o teu. Boa. Assim, tinha 3 conversas assim, em cima da mesa. Eu, espera aí, tenho que ir uma de cada vez. Vou falar com o Salvador, que acho que vai ser fixe. E aprendes assim, aprendes-te a organizar. Comecei a praticar mais yoga, porque percebi que era uma coisa que me acalmava, que me trazia essa disciplina que eu preciso, mas que é uma coisa que traz gentileza à minha vida. Que tu aceitas a limitação do teu corpo, porque há coisas que tu consegues fazer, outras que não consegues fazer. Gentileza é uma boa palavra. É uma- Suavidade, não é? Suavidade. O que é que traz? Uma certa elegância.
Elegância, gentileza, respirar, aceitar as limitações do teu corpo, aceitar que há um dia que estás mais capaz e outro menos, perceberes onde é que está a tua... Isto não tem nada a ver com shanti com... É porque o yoga é físico, não é? São posições. Sim, é muito Agora, como é que a minha noção do físico. yoga foi assim? Não sei. Sim, mas também é muito... Há um lado de te ensinar a respirar, e que isso é uma ferramenta que eu, que sou atriz e que já respiro há muitos anos, desde que nasci, vê tu, e aquelas... Já respiro há muitos anos. Eu achava que respirava há um tempão. Respiras profissionalmente. Mas Diafragmas. que aprendes a coisa, colocar a voz, o diafragma assim e tal, mas de repente, não, no dia-a-dia, porque tu aprendes algumas ferramentas ou estratégias assim, não, estou a ficar ansiosa, espera, respira, calma, para a cabeça um bocado, não estejas na ação nem na função. As pessoas dizem que tu és alegre. Sim. Alegria é uma palavra que está associada a ti. Os seus amigos acham que és alegre? Eu tenho que lhes perguntar, mas eu acho que sim. Porque quando vi a peça, é engraçado que é uma peça tão profunda e com tantas camadas, mas ver-te em palco traz alegria. É engraçado. E eu pensei, como é que se ela tem nesta peça, há uma fase em que a advogada está mais alegre e mais vivaça, e depois outra que está mais triste, vamos dizer assim, mas tu transmitias-me alegria. Eu pensei, esta pessoa é uma pessoa que está alegre. Neste momento estás alegre, não te inibe de chegares a sítios mais tristes em palco? Não. Não precisas Para estar... mim, o teatro, ou o cinema, ou a televisão, é uma terapia incrível. Porque eu sinto um bocado assim, que é o meu recreio. Eu vou ali brincar. Porque eu ali vou viver uma vida que não é minha. Porque, não te falando agora da minha vida, que estávamos dizer aqui, dava para 4 programas, mas há muitas questões desafiantes que eu tenho na minha vida e... Quando eu vou trabalhar é quase assim, que bom que vou para o recreio, ui, que maravilha. É isso que eu senti, E foi isso que eu senti. Eu vou para o recreio, então representar é o espaço onde eu posso ir viver uma vida que não é minha. Um espaço onde eu posso ir brincar a outras pessoas, a outras temáticas, outros dramas, outros problemas, outras alegrias, outras... que não é a minha vida. E isso, eu acho que por isso é que também trabalho tanto, agora estou mais comedida, mas o ir representar mesmo coisas assim profundamente tristes, assim, sei lá, a série Irreversível, que era triste como à noite. Vais feliz? Não é bem... sim, vou feliz, vou trabalhar feliz, mas é um espaço onde eu me permito ser infeliz, onde eu me permito chorar, onde eu me permito, se calhar, ir a lugares deep, assim, Tu consegues ser mais tu no trabalho, é o que me estás a dizer. A Não, vida no porque... trabalho, tu permites-te... És mais tu. Ou não sei se sou eu, se sou só a ser autêntica, se estou a ser verdadeira, se estou a ser honesta, porque eu depois não vou buscar memórias emotivas. Se me dizem assim, mas quê? Mas matas 2 ou 3 lá em casa para chorar na cena? Não, vai dar muito trabalho. Eu não uso memórias emotivas, nem penso na minha vida, mas eu se calhar na minha vida eu não tenho tempo ou não me permito... Estás a ser forte. Porque senão vai cair o barco, porque entre os filhos, entre as amigas, a mãe, o pai, coisas, eu não tenho, se calhar... Usaste a palavra certa, autêntica. É porque tu és mãe, és mulher, tens imensos desafios, portanto, na vida, tu tens que dizer, bora, vamos fazer, vai acontecer, está tudo bem, vamos resolver. E no trabalho, com as luzes, nas tábuas do teatro, nos pensamentos, tu consegues ser autêntica. Podes ser vulnerável. Eu posso ser vulnerável. Até estão lá outras pessoas também para te suportar, não é? E na vida, se calhar, estamos mais sozinhos. Eu acho que na vida estamos mais sozinhos. Já estamos, sobretudo, a passar por uma era em que cada vez estamos mais sozinhos. Acho que a sociedade está a ficar muito individualista, muito solitária. Não sei se reflexo de todas as políticas que estamos a viver, toda a política que vivemos atualmente, não sei se reflexo da exigência profissional que nos exigem em todos os campos, em todas as áreas, não é só os artistas, não, é geral. Antigamente as crianças eram criadas, não é? Eram criadas pela família, eram criadas na aldeia, todos olhávamos uns pelos... Olha, eu não sou já desse tempo, mas pronto, cresciam todos juntos. E hoje em dia, não. Os avós também trabalham até que mais tarde, também dão menos apoio. Se calhar as famílias já não são tão numerosas porque a vida assim não o permite, portanto também não tens os irmãos que
olham uns pelos outros, já a coisa da vizinhança, de crescerem todos no bairro, e o vizinho, o primo, o tio, não é? Também já não crescemos assim, estamos fechados lá nos nossos apartamentos. Sinto que cada vez estamos mais sozinhos. A coisa mais importante para mim, por exemplo, num dia, o que é importante para mim num dia, é ter as minhas amigas por perto. E tenho um grande grupo de amigas. E temos um grupo, por exemplo, que eu criei quando estava em Macau a viver, que entanto tive uma vida em Macau, fui merceeira, vendi sardinhas, desisti de ser atriz, achei que ia ficar lá para sempre. Uma crise que me deu, uma vida paralela que eu tive. Mas viajei imenso na Ásia, foi ótimo. E então fiz um grupo que era o Quem Está Livre, que até houve alguns problemas com os namorados... Quem está livre, Quem é está o paralelismo com este podcast. E eu que gosto. houve uns problemas com os namorados das minhas amigas. Quem está livre? Mas quê? Vão para o engate, uma coisa, mas quem está livre o quê? E eu foda estes namorados machistas ou coisa. Ui, a Margarida está solta, já está a contagiar os outros. Eu casada, mas na altura era quem está livre assim, quem está livre para beber um café, quem está livre para ir ao jardim, quem está livre para ir fazer um piquenique, quem está livre para... E era o quem está livre, éramos 6, 7, hoje em dia somos para aí 20, e há algum problema, assim, quem está livre para ir buscar o Simão à escola porque eu hoje não consigo, estou a gravar não sei o quê. Tu és a curadora desse grupo, tu criaste esse grupo, está sólido. Sim, eu criei o grupo, hoje em dia somos várias administradoras, é uma coisa... E é fácil de entrar nesse grupo? Epá, desculpa, mas é só de meninas. Não, eu não estava a pensar para mim, mas essas que começaste com 10, como é que vão entrando? Têm que ser aprovadas pelas outras? Sim, perguntamos normalmente, olha, sempre agora lembro-me da Gabriela Barros, olha, a Gabriela não sei o que, pode entrar. E já houve chumbadas? Já houve chumbadas. Diz 3 nomes. Não posso! Não, porque somos quase todas atrizes, há uma maquiadora e uma agente, fora isso somos todas atrizes. Mas isso é muito bom. É curioso. É uma confraria, não é? No fundo, ajudam-se. Uma irmandade, era a expressão que eu queria ter. Uma irmandade. Justamente por isso, porque de repente, por exemplo, uma precisa de um canalizador. Assim, precisa de um canalizador. E há sempre uma que tem um contacto. Pode ser qualquer coisa, qualquer assunto, babysitters, canalizadores, eletricistas. Pode ser, meninas, tenho um date, onde é que vou jantar? E todas... Porquê que os homens foram excluídos? É giro. Porquê como há grupos de homens também é igual, não é? Vocês também têm os da bola e dos tremoços e devem ter, se calhar, de outras coisas. E nós temos... E é uma coisa de irmandade, de nos ajudarmos. Uma estreia uma novela, ou estreia um filme, ou ganha um prémio. Parabéns. Há uma coisa de... que eu acho que é importante haver esse empoderamento e esse apoio. E esse apoio, nós valorizarmos o trabalho e o talento de cada uma. Eu sei que durante muitos anos, de facto, uma mulher para chegar a CEO de uma empresa tinha que se bater. É muito mais difícil. É muito mais difícil do que um homem chegar a CEO da empresa. Eu sei que uma juíza, para chegar a juíza, faça os anos, enfim, toda aquela burocracia, papéis... Ou seja, nós estamos, ainda que se fale muito em igualdade de género e em direitos, em cotas, e isto e o outro, ainda não estamos numa sociedade verdadeiramente justa e equilibrada 50-50. É importante, quando nós vemos uma colega, amiga ou não, fazer um bom trabalho, reconhecermos esse trabalho. Porque é muito mais difícil, não é? Porque é muito mais difícil. Portanto... Acho que é um longo caminho de apoio e de compreensão e de tolerância e de aceitação que temos que as mulheres têm que fazer umas entre as outras, ou que deveríamos tentar fazê-lo. Como é que foram ao longo da tua vida as renovações de amizade? És uma mulher que tens as mesmas amigas de sempre? Uhum. Ou houve aí umas mudanças importantes? E achas que ainda vai haver para a frente? Eu acho que isto passa por muitos momentos, porque às vezes eu estou muito próxima de uma amiga e é porque estamos a trabalhar juntas. E, portanto, naturalmente, fazemos os mesmos programas, estamos a trabalhar juntas. Depois é porque uma se divorciou, também estou divorciada. Portanto, naturalmente, estamos com o mesmo tipo de rotinas, semana sim, semana não, até acertamos as semanas que é para aquilo bater certo e podemos estar juntas. Depois outras é porque tiveram todas bebés ao mesmo tempo. Portanto, é normal que os programinhas sejam com os bebés, porque aquilo... Portanto, esta coisa das amizades é muito Tu és muito pragmática. Tu és mesmo organizada, Excel. Tu és muito organizada. Organizas logo tudo. Então, a tua resposta está organizadíssima. E eu, por exemplo, olha, com a Inês Castelo Branco, nós estivemos zangadas para aí 8 anos. É lá. E recuperaram. E éramos amigas desde os 15, atenção, mas quando eu digo melhores amigas, éramos melhores amigas. Estreámos com Visões de Adolescentes juntas, não nos largámos. Houve um dia que nos chateámos e passados para aí 8 anos, eu telefonei-lhe e disse... É lindo. Acho isso lindo. Inês, estás aí? Isso é muito bom, da tua parte. Maggie. E eu, bora beber um café? Bora. Muito bom. Estás de parabéns. Zero rancores, tu. Zero rancores. Acho muito bom. Sentámos um bolo ao lado do outro e ela assim, eu já não sei porque é que nós estamos zangadas. Eu também não.
damos um abraço e a partir daquele segundo era Recuperam. como se tivéssemos estado juntas na véspera. Fantástico. E continuámos a falar como se não tivessem passado 8 anos da minha vida, que só pusemos a par uma da outra. Olha, estou grávida, eu estou assim, eu estou assado, olha, separei-me, eu casei-me, eu fiz, aconteci, fiz este projeto, não é? Mas na verdade a nossa amizade continuou a ser tão verdadeira, ou tão honesta, ou tão leal quanto era 15 anos antes, mas são aquelas coisas de idade, éramos miúdas, adolescentes, it happens, pronto. E então há amizades assim que... Depois as pessoas às vezes afastam-se no caminho. Tenho amigas minhas que de repente afastamos, os nossos interesses são diferentes, acreditamos em coisas diferentes, afastamos. Não quer dizer que ela deixe de ser minha amiga, só não está próxima da minha vida. E depois... Ainda bem que estou a falar contigo, que és super pragmática. E tu, sendo tão pragmática, nem te permites ficar triste com isso. Tu resolves logo. Não, está tudo bem, ela não sei o quê. Não, ela foi para longe, está, resolvido. Isso é muito bom. Então tu não tens muita culpa. Isso é outro assunto. Eu tenho culpa não nas resolves a culpa? amizades. Sim, eu resolvo mais ou menos. Eu estou sempre em culpa porque eu acho sempre tipo, ai, eu devia, não é? Ai, eu devia ter feito, eu devia ter ligado, eu devia. Mais até se calhar com os filhos, não é? Que é uma questão mais delicada. Mas eu acho que eu devia a culpa nas relações amorosas, talvez também, porque sempre eu sinto, pelo menos sempre, que tu podias ter dado mais um bocadinho, ter tentado mais uma vez, ter posto mais uma carta em cima da mesa. Muita gente diz isso, mas será que é mesmo? Porque outras pessoas já me disseram isso, mas eu de fora digo, mas a pessoa deu tudo. Tenho a certeza que tu deste tudo. Não, e depois há uma coisa... Como é que podes dar mais? As pessoas dão tudo, não é? Eu acho que as pessoas dão tudo, mas claro que às vezes tu também, dentro de uma relação, já estás em caminhos diferentes. Se calhar agora eu estou numa fase que, profissionalmente, ou ter aqui um boom, muitas oportunidades, portanto estou menos disponível para namorar. Ou de repente estou ali num mood mami e coisa e que só me apetece fazer programas com os meus filhos e se calhar estou com menos disponibilidade amorosa. Ou estou numa coisa super mimimi que agora estou aqui eu e o meu yoga, eu e os meus pensamentos e eu quero, pronto, e se calhar estou menos disponível. Acabaste de dizer 3 fases tuas. Tu és muito boa a explicar, tens 3 fases tuas, não é? Sim, porque nós somos muita coisa. Eu então sou muitas coisas ao longo do dia. Eu posso acordar, hoje acordei triste. Não, hoje não, ontem. Acordei ontem triste. Eu vou acordar triste. Mas porquê é que eu estou triste? O que é que se passou agora, Margarida Vila Nova? O que é que está a acontecer? Tu tens uma própria psicóloga dentro de ti. Não é? Sempre, eu estou-me sempre Margarida, o que é que se passou hoje? Margarida, vá lá, faz lá essa análise. E então, o que é que se passou? De repente abri a janela assim, o dia está todo branco, cinzento, coisa. Isto também não ajuda, Isto não puxa nada. Não hoje puxa é um dia nada. que não puxou. Eu também não acordei muito feliz hoje. Assim, mas mas agora espera aí, bom, vou fazer uma aula de yoga. Pá, isso é bom, uma coisa que eu gosto de fazer, que me vai fazer bem, não sei o quê. Depois no final da aula estava-me a rir com o professor assim, afinal a vida está ótima, porque tu na verdade não há assim nada grave. Pronto, nós às vezes só não acordamos, não temos de estar sempre eufóricos, não é? Tens um professor de yoga. Tenho uma Estão professora. sempre bem os professores de yoga, não é? Não pode haver um professor de yoga pesado. Eu acho que pesado Nunca te não. aconteceu teres um PT ou não sei o quê, que é alguém mais pesado? Não, um PT... Não, eu também só estou com pessoas que me fazem bem. Graças que Não, eu mas também... podes descobrir nos processos. Não, mas tipo, Como já é que saltei por vários, já saltei por vários. Tiveste sempre bem. E o último PT que tenho, o Pedro, que às vezes estou mais preguiçosa e não treino durante uma data de meses, depois eu volto, Pedro, está bem, bora lá. E foi muito importante neste espetáculo, por exemplo, ele pôs-me a correr. Claro, porque... os PTs têm uma importância Tem na uma vida das importância pessoas enorme. muito maior do que Imenso. parece, não é? E ele apanhou-me no divórcio, e depois, portanto, já acompanhou bué de anos da minha vida, já me viu em todas as fases da minha vida. E tu puxas por ele? Ou não? É que esse é o meu erro. Eu puxo pelas pessoas e quando dou por mim, sei tudo das pessoas. Isso eu sei muitas coisas, eu acho que ele só me conta aquilo que é possível eu saber, acho que não entra assim em... Tu não entras muito então também? Eu respeito muito essa coisa de... Eu tenho só um problema, é que às vezes eu apareço ou assento e eu tenho aquela coisa que as pessoas olham para mim e começam a falar da vida delas, eu não lhes perguntei nada, mas elas começam a desabafar. Pois E tu és uma pessoa simpática, parece-me. Sim, eu não sei se por simpatia ou por empatia, que de repente... E eu... Ai, meu Deus, agora o que eu sei desta pessoa, agora não me dava jeito nenhum. Por outro lado, às vezes assim, por exemplo, com este espetáculo, que eu tenho recebido muitas mensagens de coisas delicadas que têm a ver com violência no namoro. Tu neste espetáculo... E então eu tenho recebido Está a ser muitas... difícil, deve estar a receber imensas mensagens. Muitas Deste mensagens. tamanho.
Não tenho dúvidas. Umas grandes, outras pequenas, muitas no final do espetáculo, portanto, de viva voz, presencialmente, que vêm ter comigo. E das pessoas mais inesperadas que eu recebo partilhas, isto é uma coisa que eu tenho que guardar para mim. Isto não pode ser nunca. Isto é uma confidência enorme, portanto, eu sinto ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme e alguém para estar a contar isto e para estar a partilhar isto está sendo uma coisa tão íntima, tão delicada. Isto é de uma enorme. Isto é um ato. Sabes assim, quando tu sentes que isto. Tu tens um papel importante naquela partilha. Não vais mudar a vida da pessoa, não lhe vais retirar um trauma, mas é uma ponte importante e tens um lugar importante. E isso eu acho que. Este espetáculo é muito. Eu acho que este espetáculo, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos espetáculos mais importantes do ano. A importância do tema, para além do teu, que tiveste Sim. maravilhosa, foste incrível, mas o tema é de uma pertinência e tira ao tapete a toda a gente. Porque Eu acho que. O que é que os advogados te disseram? Há muitos advogados a ver no espetáculo. E o que é que eles dizem? Também, para eles é tipo. Eles deve não ser sei. difícil para eles. Penal, eu não sei o que é. Mas há muitos advogados a verem e muitos a acharem bem, pertinente. Já teve a juíza do Supremo, já tiveram variedíssimos advogados, já vi aqueles procuradores ou procuradores que andam com polícia atrás, a irem ver o espetáculo. Mas então, como é que eles se defendem? Aquilo não é um ataque, mas é uma provocação aos advogados. Como é que um advogado diz? E depois disto que eu vi... Esta é a questão certa da abordagem, que é o não é não. E, portanto, e nem estamos a falar de uma violação, estamos a falar de um consentimento que depois resvala para uma violação, mas antes de chegarmos à violação, temos a questão primária que é consentido ou não é consentido. E outra coisa, que é uma questão que está enraizada, a própria lei é interpretada de um ponto de vista muito masculino ainda, muito misógino, muito machista. Não quero generalizar, mas ainda é vista assim. Tanto que em Inglaterra, por exemplo, um dos trabalhos que foi feito foi ir às faculdades, a mesma lei, o mesmo artigo, interpretado sobre o ponto de vista masculino ou feminino. Porque tem a ver com a interpretação da lei, da forma como a coisa é vista ou feita. Sem contar que nós em Portugal temos um problema gravíssimo de ação. Ou seja, mesmo casos que estão sinalizados, que estão condenados ou que estão a ser investigados, as medidas de proteção face à vítima não são eficazes, não são eficientes. Portanto, há variedíssimos casos. Sim, é dificílimo, não é? Depois, até que... E, portanto, nós continuamos com um problema gravíssimo, tanto nos casos de... Porque esta peça também é outra questão. É 1 em cada 3 mulheres é vítima de agressão. Ponto. E quando se fala de agressão, estamos a falar de agressão física, verbal, psicológica, sexual. E todos em cada uma desta violência que pode ser, e destes casos de abusos, de relações abusivas, isto é muito maior o número do que nós aqui poderíamos pensar ou analisar, porque a violência no namoro, portanto, já começam com idades muito mais jovens do que anteriormente, e as consequências, as medidas que estão a ser tomadas, o que é que neste momento está a ser feito ou preparado para combater isso, é muito escasso. E as consequências, mesmo em termos de pena, não são suficientes, ou não é suficientemente grande a pena, ou sequer é aplicada a pena, e portanto isso permite que haja uma reincidência, permite que haja uma repetição do abuso, e muitas vezes vemos uma mulher morre às mãos e nós vamos ver e aquele caso já tinha sido sinalizado, aquele homem já tinha sido tido, e portanto isto é uma questão entre a forma como a justiça é aplicada, entre a forma como a lei e os juízes interpretam a lei, entre a forma como a própria sistema está montado de forma que a vítima se sente sempre no papel de mais uma vez ser ela a passar por todo o processo, enquanto o agressor não está, não tem até prova em contrário, continua a ser inocente. Bom, claro que nós também não vamos poder questionar ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo. Hoje em dia já não lhe acontece bem nada, não é? Basta-se também soltar um nome e fica logo, há um cancelamento, não é? Só que é curto, não é? Pode ser curto, porque é só... Sim, não se chega até ao fim às vezes. Depois há esta questão delicada, que é quando começamos a entrar
nestas políticas de cancelamento, começa a haver um outro lado da história. Então qualquer pessoa agora pode fazer uma denúncia, acusar A, B, C ou D, e o outro tem a carreira Está muito vago, não é? tramada. Está muito confuso. E eu digo-te assim, está bem, mas são menos os casos onde isso acontece do que os casos de mulheres agredidas, Claro. em que circunstância for. Exatamente. Esses casos que se calhar que não são verdade, é uma porcentagem se calhar mínima, não é? Mínima, sim. Isso é uma boa resposta. Tens pessoas mais novas a ver este espetáculo? É porque este espetáculo era importante, por exemplo, pessoas do 12º verem. Entre o 10º e o 12º. Eu achava super importante que Não achas? alunos do primeiro ano de Direito estivessem a ver o espetáculo. Porque essa forma de como interpretar a lei seria uma forma interessante, porque são quem vai estudar a lei no Código daqui nos próximos 5 anos, se tudo correr bem. E então seria interessante os alunos do primeiro ano de Direito estarem neste momento a irem ver o espetáculo. Quanto aos jovens adolescentes, sim. Um puto de 16 anos está a ver aquilo, já é impactado com um pensamento que se calhar muitos homens que chegaram ali não pensaram, não é? Eu próprio tenho 41 anos, eu acho que nunca fui confrontado com nenhum pensamento, através daquela peça de teatro, que me explicasse tão bem. Portanto, se eu tenho 41 e considero-me com alguma sensibilidade e só, de certa forma, estou atrasado, não é? Sim. Sabes o que eu estou a dizer? Eu acho que os homens sentem ali Está tudo mal montado, não é? Está tudo mal montado, está tudo mal feito. Mas é porque vem de muitos anos, ou seja, há uma cultura que está enraizada e há uma educação que está enraizada que tem muitos anos, 30 anos, quando passaste pela escola, por aquele processo de adolescência, e eventualmente é como nós hoje em dia, mal comparando aquilo que nós sabemos sobre a saúde, sobre o tabaco, sobre o álcool, sobre qualquer... Neste caso é muito, estou só a falar de coisas assim tolas só para mal comparar com... Não, mas eu percebo perfeitamente, Não claro. havia... há um pensamento que está enraizado e que é educacional e que vem de casa, das famílias, que vem das escolas, que fazem parte do nosso ambiente onde nós crescemos e são as nossas referências, e que são coisas que estão enraizadas e que são muitos, muitos anos. E são precisos muitos anos para combater isso, para transformar um pensamento, para recolocar as peças do puzzle em cima da mesa, entendes? Então... Mas isso faz parte da nossa educação, não é? Faria mais sentido as pessoas do 10º ao 12º estarem a ver essa peça ou o Alto da Barca do Inferno? Percebes o que eu te digo? Eu acho que seria mais... Eu tenho uma memória muito vaga e sentia muito distante do Alto da Barca do Inferno. Se eu visse essa peça com 16 anos, acho que teria tido mais impacto. Percebes o que eu estou a dizer? Sim. Acho que são peças... É o que eu te digo, há pessoas que andam a vida toda sem chegar a esses pensamentos. Eu percebo, mas é que eu também acho que a escola hoje em dia... Não, agora não estou a passar tudo para a escola, não é? Não. Mas No geral, assim, nós às vezes estamos... eu vejo pelos meus filhos a estudarem, quando os vejo a estudar, eu acho que há muitas coisas que não acompanham a evolução da sociedade. Estamos a andar a uma velocidade estonteante. Está uma loucura da informação que tu tens hoje em dia através... E não vale a pena tentar combater o Google, ou a inteligência artificial, porque ela está na ordem do dia, ela vai acontecer. Então, como é que tu vais pensar a educação, uma sala de aula, o tempo de sala, sentado numa cadeira, com tudo o que está a acontecer? Quais é que são as problemáticas ou as temáticas hoje em dia? Porquê é que os miúdos não estão a ter? E, portanto, eu hoje em dia tenho estado a pensar, também tenho 2 filhos, um de 13 e outro de 16, e a pensar qual é que é o movimento que tem que ser feito para esta questão que nós dizemos, mas são coisas que estão enraizadas e que culturalmente, e que a educação, mas como é que tu combates isso? Eu posso em casa tentar preparar os meus filhos para o futuro, mas eles não vão crescer sozinhos, eles vivem numa sociedade, e a sociedade e a escola, e portanto, não há aqui responsáveis. Eu acho que todos nós, enquanto cidadãos, temos uma parte ativa de trabalharmos ou colaborarmos ou termos uma parte ativa na sociedade de forma a que amanhã eles possam estar a crescer num mundo mais justo, mais transparente, mais com uma igualdade de género com uma igualdade de género assente. Seja aquela coisa, vou-me contentar com migalhas. Mas isto já é uma grande coisa.
Ai, o pai ajuda. O pai quem? Ajuda? Eu não pedi ajuda para pedir ajuda, pedi um bombeiro, filho. Não é? Estas coisas... E isso ainda está presente. E isto ainda está Apesar de presente. nós brincarmos aqui, e já temos esta consciência, está completamente presente. É. O pai ajuda ainda é válido. Sim. Ainda está... Ao ouvido não Ainda não é estranho para a maior parte das famílias, talvez. Sim. Diria eu, não é? O que é que tu aprendeste quando tiveste aqueles 3 anos em Macau e que não eras atriz, então, em que não estavas a representar? Deves ter... O que é que tu descobriste quando não estavas a trabalhar? E quando não estavas em altas? Eu acho que a passagem por Macau fez-me reduzir a minha insignificância. Isso é bom? Eu é assustador. É, porque isso, na verdade, quer dizer, pode ser um bocado... não sabes bem lidar, não sabes bem o que é que está a acontecer, mas, na verdade, não és mais do que um ser humano como qualquer outro que está ao teu lado. Eu só tinha começado desde pequenina a crescer e, como desde os 14 anos, que dava autógrafos, que as pessoas sabiam onde é que eu estava, que eu estava habituada a sentar-me na cadeira de costas para a sala, para não estarem a ver, porque senão se ficavam a olhar para mim, como sabia que não ia a um centro comercial em hora de ponta, porque senão não ia conseguir. Portanto, há uma data de condicionantes que eu fui a tua vida, o que é que tu dizes, o que é que tu não dizes, porque depois vai ser falado, depois tens de ter o direito de resposta, e depois todo esse boom que eu cresci, entre, imagina, os 17 e os 25, essa era a minha realidade, sendo que desde os 12, 14 estava habituada a ser, pronto, mesmo na escola, era a menina que fazia as novelas, porque ela é famosa. Portanto, sentes sempre que a forma como olham para ti e o teu tratamento é diferente, para o bem e para o mal. Às vezes até te facilitam a vida e são muito simpáticos, outras vezes esta aqui deve achar, vai passar, tu não estás a pedir nada a ninguém, E já quem é estão... que és tu sem isso? E de repente, aos 25 anos, assim, és reduzida, ninguém sabe quem tu és, tu não falas cantonês, depois aprendi a falar o mínimo básico para poder ir às compras, ir ao restaurante, mas então de repente és reduzida a ti própria. Então quem é que sou eu sem tudo isto? Quem é que sou eu como pessoa? Quem é que sou eu como mulher, como mãe, como filha, como neta, como amiga, como pessoa? Quem é que eu sou? O que é que eu penso? O que é que eu quero? O que é que eu gosto? E tens uma resposta para nós? Descobriste? Pronto, depois fui descobrindo, depois tu vais descobrindo. O que eu sei é que, não te sei dizer assim concretamente, até porque, entretanto, já tenho 40, já passaram muitos anos, as conclusões que cheguei na altura hoje já seriam outras. É que eu acho que me tornei melhor mãe, melhor mulher, melhor atriz, melhor... porque passei por esse período em Macau. E isso... dá-te ferramentas e dá-te uma amplitude da vida muito maior. Porque eu podia ter continuado aqui a crescer com um contrato de exclusividade, com um fixo todos os meses, dentro do mesmo grupo. Eu não queria abrir portas para pensar outras coisas e fazer outras coisas. Tu nem tens tempo, às vezes estás ali no carrossel da novela, nem para ler o jornal do dia, tu sabes nem sabes o que é que está a passar à tua volta, nem foste viajar. E ali também tive a oportunidade de... Fui à Indonésia, fui à Tailândia, fui ao Laos, fui ao Vietnã, fui ao Sri Lanka, fui à Índia, todo o Sudeste Asiático, de uma maneira ou de outra, eu andei a passear. E tu vais ver outros mundos, e vais ver outras culturas, e vais ver outras religiões, e vais ver outras maneiras de estar, de pensar, de comer. E de repente o mundo é muito grande. E era a única coisa assim, tipo, o mundo é tão grande, porquê que eu estou ali? Então tu sentes-te uma formiga, uma migalha, no meio de um mundo gigante, e isso não é... Às vezes é assim um bocado assustador. Eu lembro de estar num campo da Rosal enorme, 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 e estava um búfalo e um homem sozinho no meio da Indonésia. E dá-te uma coisa assim de imensidão, do medo. Ai, eu sou tão pequenina. E depois, ao mesmo tempo, não, isto é tão grande, é incrível, o mundo tem imensas possibilidades. E de tornar as possibilidades possíveis, de sentir assim, eu posso fazer, não é tudo. Não podemos fazer, não estamos talhados para tudo, mas tu podes fazer qualquer coisa. Às vezes em Portugal pensamos muito, tens o curso de arquitetura, agora vais para arquiteto, vais exercer, vais não sei o quê, e ali de repente eu podia ser atriz, eu podia ser merceeira, eu podia ser, se calhar podia escrever um blog de viagens, se calhar podia fazer... Mas como é que tu descreverias sem a dimensão do trabalho? O que é que tu descobriste? Quem é essa Margarida que não estava a ser atriz, que não estava a trabalhar? No fundo quem é que somos nós se não trabalharmos? Senti-me muito sozinha, muito solitária. Foi um processo altamente sozinho, foi muito solitário, ainda por cima não tinha propriamente amigos, não é? Portanto, estás a começar uma vida, ok, estás ali a construir uma família, mas estás sozinha, acabou de nascer o segundo filho, sabes aquela fase complicadinha de quando os bebés nascem, e não está lá
Não está lá a família, nem tens lá as amiguinhas que te vão lá fazer um baby shower e fazer chazinho ao pequeno almoço. Então foi um momento extremamente solitário, extremamente sozinho. Foi um período, de alguma maneira, eu digo triste, não sei se é bem triste, se é nostálgico, se é quando confrontas assim, eu estou sozinha porque também estou aqui, porque também não tens lá as tuas referências familiares, de amizades. Ficas completamente nua, não é? Sim, então, esta sou eu, mas o que é que... E começa assim, mas o que é que eu gosto, o que é que eu penso? Agora tenho tempo. Eu tenho tempo? Tenho tempo para quê? Eu quero fazer o quê com o meu tempo? Eu não sei. Preencher com viagens. O que é que eu vou preencher o meu tempo? É ler o livro. Porque havia uma lista de livros que eu queria ler, ou filmes que eu queria ver. Também com bebés crianças, também dá imenso. É uma altura que uma pessoa também não tem esse tempo todo. Mas faz uma avaliação das escolhas que tu fizeste na vida. Mas voltas, não é? É isso que eu acho que... Eu volto A pessoa, passar 3 anos. pensa, fica mais profundo, mas voltas. Sim. Não há uma mudança radical. Não, eu acho que, apesar de tudo, eu voltei um bocado diferente. Ao fim de 3 anos eu venho, faço uma novela e acaba a novela e eu volto para Macau, ainda estou mais 2 anos. A esses 2 anos um bocado entre cá e lá, fiz lá uma longa, fiz cá outra longa, andei assim mais a sirigaitar e depois no 7º ano eu volto, faço uma protagonista e já não me vou embora, de Portugal. E então os primeiros 3 anos foram muito solitários, muito difíceis. Com todas as coisas boas, eu também não foi só isso, estás-me a perguntar pessoalmente como é que foi a minha experiência individual, eu a redescobrir-me, de repente, porque se calhar não fiz as escolhas que poderia ter feito, porque não foi fruto da minha vontade e da minha escolha, se calhar eu aceitei aquele projeto, ou se calhar eu fiz desta maneira, ou se calhar eu mudei de casa, ou se calhar eu comprei o carro, porque o meu pai disse, porque a minha mãe disse, porque o produtor disse, porque não sei quantos disse, então onde é que está a minha decisão? Eu gosto de Parmalat, eu gosto de mimosa, não sei já o que é que eu... nem bebo lactose, é verdade, sou intolerante, então... Estás a ver? Então há coisas que tu percebes que andaste numa máquina da roupa com muita gente a gerir a tua vida e então assim, então o que é que eu quero? Então tenho que fazer as minhas escolhas, quem é que eu sou daqui para a frente. Depois, os últimos 2 anos em Macau foram muito felizes porque também encontrei um grupo de amigas com quem fiz uma amizade que dura até hoje. Então foi Quem é livre 2? Quem está livre 2, não é? Quem está livre 2 e que fizemos, e foi uma fase mais diferente, mais prazerosa, também os miúdos já não tens um recém-nascido em casa, já tinha 3 anos, portanto depois também a vida começa a ficar mais fácil e também lembro-me quando eu fui, estávamos a passar por aquela crise de 2011, terrível. Depois tu foste na Troika. Eu fui na Troika. E foste, e bem? E então eu lembro que todo o setor estava uma desgraça. Sim, não havia dinheiro, cortes não havia orçamentais. dinheiro para nada, os subsídios de cinema estavam congelados, o teatro só se faziam monólogos porque cortaram 30% nos orçamentos, a televisão estava a romper com todos os contratos de exclusividade, então... Todo esse período, ao mesmo tempo, estando longe, eu também achei assim, eu vi a luz no fundo do túnel, porque eu me fui-me embora exatamente na altura certa. Parecia que estavas bem, eu lembro, eu estou em Macau, tenho uma mercearia... E então, na verdade, se me perguntar assim, não, eu acho que fui uma privilegiada, porque eu fui viver, em vez de ter estado em Portugal, foi uma escolha consciente, mas eu não tive aquele período em Macau, em Portugal, a viver aquele momento difícil, eu tive a oportunidade de viajar, de ver coisas... Ainda tiveste a pensar sobre ti, luxo. Ainda estive a pensar sobre mim, ainda estive a ver os meus filhos crescer. Acho que foi a altura em que mais tempo tive para ver os meus filhos crescer, porque esta coisa das viagens não estava na escola. Podia acompanhá-los, podíamos viajar, podíamos mostrar. Pronto, então foi uma altura de bonding muito forte também entre mim e os miúdos. Então isso depois não se... cria memórias que não... Eu acho que na vida nós andamos a construir memórias. E muitas vezes com os meus filhos vamos construir memórias. Não é um presente de Natal. Este ano, por exemplo, fomos fazer uma viagem. Mais uma vez, não vou oferecer um gadget não sei o quê, telecomandado não sei o quê. É uma viagem, porque eu sei que aquela viagem, mesmo que se peguem à porrada, eles não se vão esquecer daquele Natal de 2024. Eles, agora o gadget, nunca mais vão lembrar na vida deles. Se lembra. Às vezes um outro brinquedo. Mas... há coisas assim que eu acho que são as experiências que fazem de nós, que constroem as nossas memórias, a nossa memória individual, a nossa memória coletiva, as nossas referências, para um dia, eu às vezes, eles ainda hoje dizem assim, mãe, o que é que falta? E eu, o quê? Dentes? E eu, papuça dentuça, porque é uma coisa que eu digo, papuça dentuça, cama, que é para lavarem os dentes.
E eles ainda hoje, com 13 anos, me dizem isto. Eu penso assim, eu sei vai ficar. que quando eles forem Vai crescidos, ficar. Essa ou fica. quando eu um dia não tiver cá para contar a Vão história, dizer papuça. eles vão se rir do vá, lavar papuça tem tussa. E vão se lembrar disso. Não, e vão repetir isso, papuça dentro é forte. Posso já dizer. Mas há coisas que ficam e que se vão lembrar. Eu acho que hoje em dia, estando numa fase mais apaziguada comigo e com os outros e com tudo aquilo que a vida me foi ensinando e aprendendo, é isso. Acho que quero passar por esta vida de uma forma gentil, leve e a construir memórias para mim e para os outros, quer sejam individuais ou coletivas, porque no final é isso que levamos da vida. Em relação a este espetáculo, pode ter sido um grande espetáculo, como estavas a dizer, do ano, pela pertinência, pela atualidade, porque em França se passou aqui, porque em Espanha se passou ali, porque nos Estados Unidos se passou lá. Então nós estamos a fazer parte do momento da história. Mas daqui a 20 anos, qual é a importância sabes, daqui a 20 anos, o que eu sei é que eu guardei a Sandra, o Tiago, o Luís, o diretor de cena, o diretor técnico, o diretor de luz e todas aquelas pessoas que nós um dia vamos sentar-nos à mesa e sabemos que há uma coisa muito especial que nos une, que foi a construção daquele espetáculo onde todos penámos uma semana antes a dizer ai meu Deus, eu só dizia eu não vou subir a montanha e todos juntos conseguimos subi-la juntos e isso acho que é o que fica. Achas que este espetáculo vai para um top, não vai? Dos teus projetos? Dos meus, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Foi a coisa mais difícil que fiz na minha vida. Até à próxima. Até à próxima. Esclarece-me só esta curiosidade. Como é que eras tu como merceeira? Eras boa? Era muito boa Tu merceeira. devias ser mesmo cinematográfico, era de repente a pessoa está em Macau e está uma menina loira a arrumar 2 caixas e é assim que eu vejo chaves. E entra uma pessoa, não é? Era isto. Então, eu encaixei aquilo como um personagem. Claro. Então, És um eu personagem. chegava à mercearia, eu punha o meu avental, não penso que andava assim. Tu és muito pragmático. Punha o avental, servia, vinham em clientes, assim, o que é que estas sardinhas... Estas sardinhas... Ui. Porque isto... E contava, e depois é assim, todos os fornecedores que eu tinha, eu conhecia a história de todos os fornecedores. Em que línguas? Desculpa. Não, em chinês sabia dizer algumas coisas. Sardinho é a sardinha. Não sei se estou a dizer exatamente com a pronúncia certa, porque já não falo cantonês há muito Falavas tempo. mais que língua? Falava inglês Inglês. e depois as palavras-chave eu sabia em chinês. Ou seja, para poder dizer tomate, azeite, sardinha, atum, carapau, sabonete, filigrana, azulejo, havia coisa... Palavras-chave, eu sabia as palavras-chave. Depois estava tudo traduzido em chinês dentro da loja, cantonês, neste caso. E depois falava inglês, todas as explicações para poder contar a história. Então... E tinha clientes do Japão, de Singapura, pronto, havia uma variedade enorme. E eu contava a história. Não, porque estas sardinhas, em 1950, abriu esta fábrica, quando os pescadores iam para o mar, as senhoras fechavam a fábrica, ficavam a rezar o terço até regressarem os barcos. Né? Então, cada produto tinha uma história. Cada história eu contava... E tu eras a boa vendedora, claro. Quando Sim, batias cheio de toda, tempo. tal. E vendias bem? Achas que eras boa? chamado Isso é vendas- muito giro, mas vendias bem ou não? Vendia bem. Não perdeste dinheiro? Isso é que é importante. Sim, não sei Está se tudo foi bem. assim, não foi um negócio da minha vida, mas pronto, mas cumpriu o seu propósito. Claro. Montei, fiz, acho também importante essas coisas de... Se a pessoa não perdeu dinheiro, acho que é incrível. 3 anos uma mercearia. Até vale dinheiro. Não, teve mais, porque eu depois estava em Portugal, lembro-me de estar às 7 da manhã por causa do fuso horário, que lá são mais 8 horas, na maquiagem, e dizer, não, compra doce de laranja, está a acabar o estoque, eu vi que tem 12, então enquanto estava a ser maquiada estava a encomendar sardinhas, atum, carapau, doce de laranja, azulejos da Vila Valamengo, não, alguém vai ter que ir buscar o transporte, vai alfandegar, eu é que tratava tudo, de alfandegar, desalfandegar, as paletes tinham que ser fumigadas, tinha que falar com o Import-Export, que depois ia ser, isto era um processo complicadíssimo, nunca vos ocorra irem fazer... Eras tão boa merceeira como atriz? Espero que seja melhor atriz, porque claramente nunca mais me vou dedicar à mercearia. Mas advogada podias ser. Advogada podia ser. Tu, advogada, podias ser muito boa. Advogada até pensei tirar o curso quando tiver vagar. Quando tiver vagar, acho que sim. Porque há um lado Agora, incrível. isso era outra peça, um spin-off. A atriz que faz esta peça torna-se advogada. É um Queres spin-off produzir interessante. esse espetáculo? Quero. Pronto. Não Metias tinha dinheiro? visto. Metia. Pronto. E é o segundo projeto. Mas sim, ficas com vontade, até porque quanto mais tu lês e mais percebes de como é que o sistema funciona, mais tu percebes que a questão de fazer justiça não é bem a questão que está em cima da mesa.
uma boa frase. Uma boa frase misteriosa. Claro, há mais coisas, não é? É porque sim, os factos apontam, mas tens a testemunha ocular, tens uma prova, e de repente não tens, então não tens, não consegues provar, mas tu sabes que ele é culpado, sabes, podes provar, não podes. Quantas vezes, bom, mas isto, porque eu também, no meio disto tudo, os últimos anos tenho a justiça, andamos aqui, tá, que eu já fiz uma juíza, na causa própria, fiz uma juíza. Agora... Sim, é jurídica. É jurídica. Agora estou a fazer uma advogada de penal, pronto. Entretanto, portanto, eu ando aqui, de certa forma, fui ao Campo de Justiça já ver a data dos regulamentos, já reuni com uma juíza não sei quantos, com um juiz, advogados, pronto, já tive aqui, já recebi procuradores, já tive aqui informação de várias frentes e de várias opiniões e de como é que este sistema está montado, mas não é em Portugal, atenção, é no mundo, e de como é que a lei é ou não interpretada e o que é que está ou não escrito, ou como é que tu provas ou não provas a inocência ou o culpado de um determinado caso. E eu lembro-me o meu pai, que começou por tirar a advocacia, depois foi produtor, lembro-me que estava no segundo ano de advocacia, isto miúdo, ele contou-me mais tarde, que eu tive um grande professor de advocacia assim, se você acha que está aqui para fazer justiça, desengane-se, se calhar está no curso errado. E foi no dia que ele desistiu de tirar a advocacia, foi-se embora e foi fazer cinema. Tu consegues perceber a cabeça de um advogado que tem um cliente que é culpado? Culpado com um crime que levanta um dilema ético, mas os advogados passam por cima disso? Consegues perceber? Tu serias uma advogada assim? Não sei se eu Porque eles batem-se todos. Eu tenho vários amigos advogados e eles desistem também, não é? Porque eles têm a retórica toda, porque é que vão defender alguém... Não é? E toda esta promiscuidade na política, não é? De advogados que defendem grupos financeiros, que coisa, e fazem leis e não. Tu consegues perceber esse... É sim, eu consigo perceber que todos nós temos direito a um advogado, que todos nós temos direito à defesa. Certo. Pronto, até aí eu consigo chegar. Se eu era capaz de defender alguém que eu soubesse que estava culpado... Um pedófilo, por exemplo, que me levantaria uma questão ética e moral dentro de mim, difícil, não é? Eu não seria capaz de o defender. Não seria mesmo. Ou o O.J. Simpson. Agora está na Netflix este outro documentário. Há sempre vários documentários. Sabendo que ele é meio culpado, defender um assassino, um homem que matou a mulher. Não era capaz. Não era capaz de defender. Não que eu não... Mas na primeira... Pelo primeiro pensamento que disseste, não é? Mas que todos têm direito. Todos têm direito à defesa. Aí é que está, mas como é que se vai defender? Vais defender mal? Vou defendê-lo, mas vou defender mal. Portanto, se ele tem direito, a partir daí já está a pescadinha enterrado da boca. Já é válido para tudo. Sim, mas... Para assassinos, para crimes financeiros. E se alguém está a defendê-lo, vai ter que ir até ao fim, na defesa dos interesses desse cliente. Sim, mas eu sei que não teria capacidade de o defender. Mas por isso é que eu te perguntei se percebias a cabeça desses advogados. Assim, eu até consigo perceber a cabeça dos advogados. É que eu não consigo. Eu consigo perceber, quer dizer, eu consigo perceber. Não sei se consigo perceber se eu aceitei, porque como estou dentro do universo do espetáculo, que é uma coisa de... Tu, quando vês esta malta a trabalhar, é uma coisa de tudo, aqueles ficam malucos, aquilo é uma coisa da concorrência. Isto é muita adrenalina. Uma adrenalina. Já viste? São viciados em adrenalina, na competição, não comem, não dormem, coisas, à procura, fazem todos os artigos, todo aquele esquema, é uma coisa de... é um jogo. É um jogo retórico. É um jogo. E aí eu percebo o jogo retórico, é fascinante. Então aquilo é tipo, estás a jogar xadrez, não sei se xadrez, se calhar... É xadrez. Mas é de qual a melhor estratégia. Pronto, e agora, se eles conseguem, se eles moralmente, eu depois não gosto de condenar os outros, não faço juízos de valor sobre os outros, o que é que são as escolhas dos outros, se é mais assim, se é mais assado, se gostam de vestir, se gostam de homens, se gostam de mulheres, se gostam de assim. Isso não me cabe a mim julgar o outro. Então, se o outro é capaz de montar todo esse esquema, essa estratégia, porque ele moralmente dorme bem à noite e eticamente não tem nenhuma questão com o assunto, é uma questão dele, já o problema dele não é o meu. Se eu consigo ir defender um pedófilo, não consigo. Se eu acho que todos nós temos direito a uma defesa, sim, porque eu também acho que não podem ser atirados independentemente da sua culpa. É como a sentença de morte. Quer dizer, não, acho que nós também não temos o direito de tirar a vida a ninguém. Eu não tenho o direito nem de tirar a vida, nem de não permitir o acesso a uma defesa, nem ouvir a parte, até porque... Pois eu acho que eles se devem desligar. É tipo,
calhou-me este pedófilo. Portanto, eu vou ter que resolver isto. Também são muito pragmáticos. Quem é que são pragmáticos? Os advogados têm que ter uma cabeça pragmática. Não há um envolvimento emocional, aquilo para eles é um jogo e vão defender o seu cliente. Não é? Estão dentro, ao abrigo do ângulo jurídico, Sim. eles estão ilibados. Portanto, ninguém é culpado por defender um pedófilo. Não é? Não existe nenhuma culpabilidade para um advogado que em relação ao advogado? Sim, não há um juízo moral. Sim, Mesmo que existe, depois tu não tens essa cara. Ninguém diz, aquele advogado parece que é vago, fica tudo vago. O advogado que defendeu, não sei, que está por trás daqueles de colarinho branco, daqueles banqueiros todos. Já foi. Já está a comentar na SIC Notícias. Estás a ver? Não Sim. existe esse juízo moral. Realmente não existe. Sim, eu tenho algum problema com esse juízo moral face a alguns advogados, políticos, financeiros. Tipo, há assim toda uma, Eu também acho. toda uma panóplia. Estão todos de fato a falar e a dar Todos opiniões. muito sérios, bancos que estouram, que não sei o quê. Pronto. Custa muito ter que não tenho que privar com eles, felizmente, mas perceber que estão na esfera pública, não é? Que têm opiniões e que são ouvidos e que têm espaço de antena, mas é uma eterna discussão. Mesmo esta questão de que até prova em contrário é inocente. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, não. Tu és culpado até conseguires provar a tua inocência. Em Portugal nós temos outro sistema, que és inocente até prova em contrário, não é? Isto nos Estados Unidos tinha outra abordagem, outra situação completamente diferente. Mas a justiça americana, pelo que parece, funciona melhor do que a nossa, ou não? Eu acho que qualquer uma deve funcionar melhor que a nossa. É que nós temos, não sei se é dos filmes e somos influenciados por tudo o que vemos, mas mesmo os Ricardo Salgados da vida lá vão para a cadeia. Não é? Realmente. Cá não é a nossa justiça, não funciona, não é? Eu acho que a nossa justiça não funciona, mas é... Ou é lenta, pronto, vamos dizer que é lenta. muito lenta. Vamos dizer que é lenta. É muito morosa. Em todos os aspectos, em todos os sentidos. Há muitas pessoas que desistem e outras que infelizmente não desistem, mas que depois as consequências também não são muito melhores. Nos casos, por exemplo, de tribunais de família, questões complicadas com os filhos, questões complicadas como a violência doméstica ou questões relacionadas com agressões sexuais. Inclusive a lei agora está a ser outra vez discutida para que se repense toda esta forma e com esta abordagem que a lei tem. Há muitas questões que são delicadas e que estão em cima da mesa. Bom, branqueamentos de dinheiro, então, e financeiros é extraordinário como prescrevem. Não, e são leves, não é? Ainda agora os bancos foram ali... Prescreveu um crime em que os bancos... 5 bancos... Uns milhões. E está tudo bem. Depois é aos bancos que nós vamos pedir empréstimos. Sim. E depois há uma injeção de capital do Estado nos bancos e, portanto, assim andamos. Mas eu acho que, no geral, a justiça é morosa, a justiça é lenta, a justiça não é eficaz. E isso também traz um outro problema, que é nós passamos a desacreditar na justiça. Portanto, à partida, quando dizem assim, para tribunal, assim, aquilo não funciona. Aquilo não vai andar, eles não vão ser culpados. Portanto, já à partida, tu já não acreditas no próprio sistema que é suposto te defender ou que é suposto tu recorreres em caso de teres um problema, seja o qual for. Pois é. E isso é muito... Já tiveste algum... Eu realmente estava agora a pensar, acho que não tive nenhum caso assim. Tiveste já algum caso da tua vida em que pensaste, vou desistir? Não. Se calhar não é? Até estamos a falar da nossa percepção. Imagina depois perceberes isso. Não, estou à espera, mas ainda não desisti. Ainda por cima agora com estes advogados, estes juízes todos, caraças, agora não desisto. Mas tenho alguns casos. Estou muito curioso para ver o impacto que vais ter e até ainda vais estar muitos meses com esta peça. Uhum. De repente agora fizeste aqui... Eu estou a apanhar no intervalo, não é? Porque eu fui ver, antes de convidar a sua espera. Sim. Ele está aqui com buraco. Depois vai ser maio, não é? Depois tenho umas datas em março, depois paro em abril, depois faço maio, junho, julho, depois paro o verão, depois há uma hipótese ou não de retomar no fim do ano, é uma hipótese que está em aberto, e depois a estrada, tenho estado a fazer, já fiz Santa Maria da Feira, Paredes de Coura, Faro, Beja, Setúbal. Estás fortíssima. Como é que tu vais na estrada? Vais com a equipa numa carrinha, todos a cantarem? O pai é um bocadinho triste. Ou vais tipo sozinha tu e a Sandra, por exemplo? Não, vou eu e o diretor de cena, o G,
Não é triste? Já tens uma pessoa Vamos que é os bom. dois, rimos os dois. Levas filhos às vezes? Ainda não levei, porque depois acho que é chato. Porque assim, normalmente eu gosto de ir de véspera. 3 não pode. O 3 não. Mas não, não, o 13 já foi ver o espetáculo, gostou imenso. Já foi, boa. E hoje? Não, eles foram os dois e já foram os dois. O mais velho já foi ver 2 vezes. Mas o que é Mas que já está acontece? preparado, vai ser um homem mais evoluído. Não, vai já. ser. Mas a questão é. Eu não gosto de fazer a viagem e fazer o espetáculo no mesmo dia. A não ser que seja ali, tipo, a 1 hora de Lisboa. Se for 1 hora de Lisboa, Ai, tens as tuas cenas, é isso que eu queria chegar. Então tu vais antes. então eu gosto Dás de ir. mais custos à produção. Sim. Mas também sou só uma atriz. Também te contar a história. Mas tu também vives, que é, também acho importante viver um bocadinho, às vezes, que é para não ir só de teatro para casa, teatro. Viver um bocadinho. Percebes? Viver um quê? Um bocadinho lá no sítio onde vais fazer o espetáculo? Sim. Conhecer um bocadinho. Senão vais a um auditório, não vais à cidade. É, só Perceber que é assim. como é que é Paredes de Cora? O que é que há? Há este rio aqui, isto no verão, isto no inverno também é muito bonito. Não sei o que. Olha esta senhora. Conectar-nos com as cidades. Eu percebo. Acho que é importante Mas há sítios para trazer e até sítios. histórias. Há outros Bom, sítios. tu precisas de histórias, porque tu precisas Eu estar sempre preciso. a inventar. Sim. A inventar num bom sentido. Sim. Eu, o que acontece é, no dia do espetáculo, não gosto de muita distração. E chego ao teatro, imagina, para fazer o técnico. Portanto, almoço, imagina, às 2. Entre almoçar e chegar ao teatro são 4 da tarde. Eu entro às 4 da tarde e já não saio mais. Pois eu sei, eu percebo. Porque às 4 vou fazer o técnico, depois vou fazer o aquecimento, depois Estás vou fazer a voz focada, e já claro. não saio para jantar, já vou Claro. maquiar. Portanto, eu já não conheço ninguém, só no final a equipa do teatro. E há sítios e sítios. Há sítios fofinhos, bonitos, para ir passear e tal. Mas há outros que não são assim, tão extraordinários. E leva um bocado como, sei lá, se fosse com os filhos, namorado e tal, uma pessoa até dizia assim, olha, em vez de ir às 9 da noite, depois do jantar das crianças, não, que arrancamos à noite, sai às 10 da manhã, vou passear, vou visitar a barragem do não sei o quê, um museu de arte não sei quantas, faço um turismo e depois vou trabalhar. Mas esse era o plano ideal e eu achei que ia fazer isso. Mas depois a vida acontecer, nunca te acontece, a vida acontecer, que é muita solicitação e as coisas acontecem. Pronto, a minha vida está sempre a acontecer, extraordinário. E então acabo por me atropelar a mim própria, a vida me atropela e então não me sobra tempo para tudo. Acho esta frase ótima para terminar. Senhora Advogada, Soutor, muito obrigado. foi um prazer. Vemo-nos numa próxima barra. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada, eu. É bom estar aqui de volta ao monólogo, estar aqui no meu estúdio sozinho, desfrutar um pouco disso. Lá fora ouve-se o barulho da chuva, um leve barulho do frigorífico. Neste momento o cão não ladra do lado e estou feliz por voltar aqui ao estúdio. Eu deixei alguns episódios adiantados, não sei se vocês repararam ou não, mais ou menos 5 ou 6, e estou agora de volta. Aqui é uma lógica de... Não é uma lógica, é uma periodicidade aqui de vir semanalmente ao estúdio, porque não andava a vir porque estava em tour, não é? Agora já completei quase metade da tour e estou aqui de volta. O que é que eu vos queria dizer? Este mês é um mês especial, porque calhou, não foi de propósito, tivemos 4 mulheres seguidas, Jéssica, Margarida Marinho, Maria Antónia e Margarida Villanova. 2 Margaridas, por isso é que eu estava a hesitar. E peço também a vossa compreensão, apelar à vossa compreensão dos grandes livros. Tive 2 atrizes no mesmo mês. Claro que eu gosto de variar, ter uma atriz e depois ter um mecânico, ou seja, que os episódios sejam mais saltos, mas às vezes é por motivos de agenda. Portanto, as 2 Margaridas têm vidas muito ocupadas e consegui tê-las aqui este mês e não podia perder a possibilidade, porque tanto uma como a outra são mulheres incríveis, como vocês viram. O que é que eu vos posso dizer mais? Posso-vos dizer que queria agradecer à Maísa Champalimau, assim é que é, pelo quadro da Frida Kahlo. Durante muitos episódios, ali no fundo do convidado se via uma Frida Kahlo. Entretanto, esta artista vendeu o quadro e o quadro volta para a artista. E é uma dinâmica de arte em movimento, que eu queria manter aqui no ar livre. Que através da nossa imagem, alguns artistas
e galeristas pudessem expor aqui. Portanto, o meu agradecimento muito especial à Maísa Champalimau pela Frida Kahlo que nos emprestou. Entramos agora numa nova fase em que temos aqui quadros daquele que é um dos meus artistas preferidos, que é o Richie Culver. Para quem gosta deste estilo, vai ficar impressionado, porque há muita gente que gosta do Richie Culver. Aliás, ele teve agora uma exposição em cena na Galeria Nuno Centeno, e eu conversei com o Nuno, e o Nuno, magicamente, que é um gajo espetacular, meteu-me aqui 2 obras do Richie Culver. E também já tenho aqui apalavrado com o Nuno, aqui uma rotatividade de arte. Nós somos amigos, então ele pode-me ajudar aqui também nestas artes, vamos dizer assim. Portanto, estou contente de ter ali as obras do Richie Culver, que é um artista muito engraçado, provocador, que eu conheci em Londres. Portanto, estou muito contente de estar aqui e desafio vocês a irem às redes, tanto conhecer o trabalho da Maísa Champalimau como do Richie Culver. Falar do ar livre para a frente. Faço-vos aqui um desafio também, preciso aqui da vossa ajuda, para sugerirem nomes para convidados para estes 2 temas. Eu gostava de ter aqui um bom convidado de política internacional, um homem ou uma mulher, indiferente, alguém que pudesse falar aqui um bocadinho sobre como é que está o estado do mundo, o que é que se passa entre Israel e Palestina, como é que está estas negociações do Trump e do Putin, qual é que é o papel da Europa face a estas movimentações políticas que acontecem. E eu gostava de ter aqui alguém que me ajudasse a perceber isto tudo. Tenho as minhas dúvidas e gostava de trocar essas bolas com algum craque. Gostava também de ter aqui um convidado, um especialista em sismo. Esta semana houve um sismo e não sei se é sismo tecnicamente, que só é sismo a partir de não sei do quê, mas pronto, vocês perceberam, a terra tremeu e 2 vezes aqui em Lisboa, e eu gostaria de perceber se nós estamos preparados para o que aí vem. Parece-me que não é? Um dia isto vai tremer, vai tudo com o caralho e pronto. E pronto. Eu gostava de perceber o que é que está a ser feito, o que é que não está a ser feito. Gostava de perceber, não é? Porque realmente nós crescemos com esta coisa do terremoto de 1755 e somos um bocado traumatizados com isto. Quer dizer, um dia isto vai acontecer. Se sabemos que isto vai acontecer, somos um país de ponta. É assim, parece-me que Lisboa, quando chove às cheias, se houver um sismo, é que nós estamos preparados. Sei que é um raciocínio muito simples, mas que revela um bocadinho dos meus receios em relação ao sismo. Depois também estou aqui a preparar uma série de episódios. Já tenho aqui pensado o próximo convidado mais aleatório, que é aquele convidado, um anónimo, não é? Um anónimo que é o vizinho, é o nosso vizinho do lado. Tenho aqui alguns especiais com o Nuno Alberto pensados também. Portanto, estamos aqui neste momento agora, estas próximas semanas, em que eu vou fazer um desenho dos episódios do podcast daqui para a frente. Continuamos com a tour Aura Super Jovem, chegamos aqui a meio, vamos abrir ainda mais datas e vamos fazer Europa. Portanto, fiquem atentos, Bruxelas, Amsterdão, Londres, em breve daremos notícias e eu conto com vocês, e já tinha muitas saudades de ir a cidades desbravar. Agora nesta tour fui a uma outra cidade que nunca tinha ido, por exemplo, Paredes, acho que foi o primeiro espetáculo de stand-up, Amarante também. Cidades onde não tem essa tradição, ou senti-me com uma katana a desbravar território, mas lá fora, outros amigos meus já foram, humoristas, e eu nunca fui, mas acho que ainda não se vai assim tão sistematicamente, portanto tenho curiosidade de perceber pelos meus próprios olhos como é que vivem os portugueses lá fora, sobretudo numa fase em que agora acho que é o momento, porque há muitos portugueses, parece que o futuro não se augura muito bom em Portugal, e há mais portugueses aí para fora, eu quero ir lá ter com eles e quero sentir essas sensibilidades. E de resto é isso, malta. De resto estou bem, estou muito contente com esta tour. É um texto que está oleado, está limado. Já tirei um beat aqui, tirei ali um beat ali, melhorei um beat, acrescentei outro. Estou muito confortável com este texto. É um texto que não é pesado para mim estar na estrada, é um texto que é leve. As pessoas têm-se rido bem no espetáculo, acho eu.
e estou contente de estar outra vez na estrada, já não estava desde 2018, 2019 e pronto, estou a fazer Portugal de norte a sul e se ainda não fui à vossa cidade, também aproveito para sugerirem aqui auditórios ou cidades que vocês acham que eu devia ir. E pronto, malta, hoje acho que é isto. Dar-vos uma palavra também de agradecimento em relação ao episódio com a minha filha Maria Antónia, que foi um episódio muito especial, mas acho que casámos ali bem a imagem, o som e conseguimos proteger um bocado a imagem dela, porque ela esteve sempre ao longe ou de costas e também achei interessante aquela possibilidade de desativar os comentários. Porque é que eu o fiz? Eu acho que os comentários e as mensagens que eu tenho recebido são todas boas, mas ainda assim, mesmo que sejam 150 comentários bons, se ela os fosse ler, poderia interferir com qualquer coisa nela. É muito cedo para ela estar a ler coisas que estranhos estão a escrever sobre ela. Portanto, achei por bem, para salvaguardar a Maria Antónia do futuro, desativar os comentários. E acho que vocês compreenderam. E é engraçado, depois eu tinha o tique de ir lá ver os comentários, não é? E não está lá. E é ao mesmo tempo uma liberdade. Depois recebo só eu, em privado. E isso é bom. E, portanto, é isso, malta. Eu sinto que estou de volta, é engraçado, porque os últimos 4, 5 episódios que vocês viram eu já os tinha gravado há um mês. E é bom voltar e é bom desenhar agora aquilo que vai ser o ar livre, um bocadinho. Entre episódios em que sinto que podemos deixar aqui alguma aprendizagem, não é? Como este do cisma da política internacional, outros episódios mais loucos e que eu possa juntar as minhas ideias às de Nuno Alberto e que possa beber um bocado daquela loucura, e outros, como por exemplo o 2, que é termos uma grande figura, uma pessoa muito talentosa, e perceber um bocadinho melhor da sua cabeça. Por exemplo, hoje, o que é que eu me percebi aqui? Não fazia a mínima ideia que era o pragmatismo, a maneira como o cérebro da Margarida Villanova se arruma. E a pessoa percebe, então porque é que ela é a Margarida Villanova? Já percebi. Porque é uma cabeça muito arrumada, muito dinâmica, e por isso é que esta atriz tão boa. E pronto. É isso, malta. Muito obrigado a todos e até para a semana, meus livros.